Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero te mostrar uma forma de atualizar a sequência numérica parecida com o que eu fiz na semana passada, só que agora para o Firebird 2.5 e evidenciando um problema que você vai ter de performance se você não tomar cuidado com o que eu vou falar nesse vídeo aqui, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Muito bem, então a sugestão de vídeo que a gente recebeu aqui em comentários é a seguinte: eu tenho alguns nomes que vão estar dentro de uma tabela, tem aqui uma lista de ID, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí eu tenho nomes que se repetem, certo? Então tem aqui, ó, quem, Adam, quem de novo e Dan, certo? Então são nomes aí bem diferentes do que a gente está acostumado, né? Mas vamos lá. Então, a ideia aqui é fazer um sequencial numérico para cada um desses nomes. Porém, olha só, começou com 1 aqui, 2, chegou no quem, mudou o nome, então volta para 1, que é o Adam, certo? Só que voltou quem de novo, e o quem já tinha sido impresso 2 vezes, então o sequencial dele tem que ser 3, certo? Então eu vou mostrar como fazer exatamente isso na versão 3.0 e também 2.5 e cuidando da performance, certo? Então vamos lá. Só continuando aqui, tem também o Adam mais uma vez, então ele está na sequência número 2, e tem o Dan que está na sequência número 1. Então, a ideia aqui é fazer um sequencial de forma que ele consiga saber qual é o próximo número sem tirar da ordem por ID, certo? Então, eu já mostrei como fazer sequencial aqui, colocando na ordem de nome mesmo, certo? Então, a gente sempre trazia os nomes todos agrupados, porém, não é para tirar dessa ordem, é para manter nessa ordem aqui, certo? De ID e ter o sequencial correto aqui, beleza? Então eu já fiz uma tabela de teste aqui e inseri exatamente esses registros com aqueles valores que a gente falou de ID e a mesma sequência de nomes, certo? Então a gente vai fazer o que? Um select aqui, primeiro com a versão 3.0, tá? Então select from test t, certo? E aí vou colocar assim, ó, order by t.id. Beleza, então coloquei aqui a ordenação pelo ID, vou colocar quais colunas? As duas que tem, né? O ID e o nome. Beleza. Veja como que é simples fazer isso na versão 3.0 em diante do Firebird. Olha só, a única coisa que eu preciso fazer aqui é fazer o seguinte, ó. Row, underline, number, que é o número, number, né, com B, que é o número da sequência de cada linha, certo? E coloco aqui over, abre e fecha parênteses. Aqui a gente precisa falar para o Firebird se vai existir um particionamento dos dados, ou seja, a cada alteração no nome, se ele precisa reiniciar. E a gente vai fazer isso, certo? Então a gente coloca aqui, ó, partition by, e aí coloca aqui, ó, t.nome, certo? Por quê? Porque a cada alteração de nome, ele vai reiniciar a sequência. Só que tem um detalhe. Veja que aqui, nessa alteração de nome, ele reiniciou a sequência. Só que aqui, ele não reiniciou para o 1 de novo. Ele continua da onde parou na última vez que ele encontrou o quem, certo? Então aqui, veja bem, a gente precisa que ele tenha a ordenação também pelo nome, certo? Porque por mais que a ordenação aqui seja diferente, seja pelo ID, porque essa aqui é a ordenação que eu quero exibir os resultados, a ordenação que eu quero que ele utilize para poder fazer essa contagem é pelo nome. Então eu coloco lá o nome certinho para que ele faça a ordenação. Só que tem um detalhe. Quando a gente coloca uma ordenação bem simples aqui, um particionamento simples, que é só por um campo, fica mais simples. Olha só, vou rodar ele do jeito que está aqui, certo? Então vou dar F9. E a gente já tem aqui, ó, o quem, 2 vezes, tá? Sequência 1 e 2. O Adam reiniciou, porque mudou o nome. Beleza, veio para 1. E o quem voltou a ser impresso e já está com 3, certo? Então o resultado que a gente precisa já está sendo exportado. Para ter certeza, caso você tenha um select mais complexo aí e não esteja conseguindo chegar nesse resultado, então você tem que colocar aqui a ordenação correta que você quer que ele considere, ele quem? Essa função aqui, certo? A ordenação correta que você quer que essa função considere para que faça o particionamento da forma que você quer, certo? Então, colocar aqui, ó, order by t.nome. Isso você só vai precisar colocar caso você não tenha o resultado esperado, certo? Então, vou chamar isso aqui de sec, beleza? Então, vou rodar isso daqui, ó. E perceba, a gente tem exatamente o mesmo resultado que a gente tinha antes, certo? Continuando da sequência de onde parou antes e reiniciando sempre que necessário, beleza? Então, Firebird 3.0, muito simples, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu pegar esse cara aqui e vou jogar para uma nova guia aqui do lado, certo? Para a gente poder fazer para a versão 2.5 do Firebird. Como que a gente tem que fazer? Olha só, eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu copiar esse select aqui de baixo, porque a gente vai aproveitar algumas coisas dele, né? Então, colo aqui, porém, no Firebird 2.5 não existe a roll number, não existe nem mesmo window function. Primeira recomendação,
tenta migrar para uma versão mais recente do Firebird. Por quê? Porque, cara, você vai ganhar muito recurso novo e você não precisa ficar fazendo umas manobras aqui para poder ter esse resultado, beleza? Então vamos lá. Vou mostrar aqui como fazer primeiro e depois a gente ataca a melhoria de performance, beleza? Então vamos lá. Tenho aqui esse select e aí preciso calcular a sequência. O que a gente precisa fazer? Olha só. Desde muito tempo já existe as variáveis de contexto do Firebird, certo? Então a gente tem variáveis de contexto que pode ser a nível de conexão, a nível de transação e tem as fixas que são a nível de sistema, tá? Disponível sempre. Nível de transação, criou a variável em uma transação, assim que você cancelar a transação ou der um commit, essa variável é eliminada da memória. Nível de conexão, assim que você cria essa variável, ela vai ficar disponível durante toda aquela conexão e sempre fechada naquela conexão. Outras conexões não conseguem visualizar essa variável, a não ser que ele inicialize. Então, a mesma variável criada em conexões diferentes podem ter valores diferentes. Então, sempre vai servir para conexão ativa, certo? Então, vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso criar uma variável para cada nome diferente que é gerado, certo? E essa variável vai guardar exatamente o último número de sequência que foi exportado até aquele momento, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeira coisa, eu vou utilizar a função rdb setContext. Para que serve essa função? Para a gente criar uma variável. Aonde é que a gente vai criar? Na user underline transaction, certo? Ou seja, escopo de transação. Somente vai ficar visível no escopo de transação. Encerrou a transação, a variável é limpa da memória, certo? Automaticamente. Coloca uma vírgula aqui, qual é o nome da variável? Vai ser o próprio t.nome, que é o nome que tem ali na tabela teste. Beleza. E eu estou setando um valor aqui. Qual é o valor que eu vou setar nessa variável? A primeira vez tem que ser 1, certo? Depois disso, ele precisa incrementar. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso saber qual era o valor que já estava nessa variável para depois incrementar com 1, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar assim, 1 mais, e aí embaixo eu vou colocar assim, ó, rdb, cifrão, getContext, ou seja, eu vou recuperar o valor de uma variável de contexto, que é exatamente essa daqui, ó, userTransaction da t.nome, certo? Então ele vai recuperar esse valor de variável. Só que tem um detalhe, esse cara aqui, ele retorna nulo se não tiver sido inicializado e a gente precisa tratar isso. Outro detalhe, esse cara aqui retorna um texto e a gente não pode somar texto com número, certo? Ele vai dar erro se a gente fizer isso, então a gente tem que converter isso para número também. Então aqui, ó, veja bem, eu vou colocar colesse, abro parênteses, essa recuperação de variável, vírgula 0. Por quê? Para ele não retornar nulo. Então ele vai tratar. Isso daqui está retornando nulo? Tá, então retorna 0 ao invés disso. Então ele sempre vai ter algum valor. Ou ele vai começar com 0, e aí depois ele soma com 1 para inicializar a variável com 1, né? Ou então ele vai trazer o próprio valor que já estava da última vez. E aí, obtendo o valor que estava da última vez, você consegue incrementar. Só que falta ainda converter isso daqui para inteiro. Então faz assim, ó, cast, abre parênteses, as integer, para a gente converter isso para inteiro e ser possível somar com um número aqui, beleza? Então, tranquilo, a gente já tem aqui, ó, a soma da variável anterior com 1 para ele sempre ir incrementando. Então, para cada registro que ele for exportar desse nome aqui de variável, ou seja, o próprio nome que está lá na tabela teste, então ele vai incrementar 1 naquele nome, certo? Naquela variável. Beleza, então a gente vai ter algumas variáveis aí, dependendo de quantos nomes diferentes a gente vai ter nesse caso aqui, nessa tabela, certo? Isso daqui eu vou chamar de S. Por quê? Porque ele é o set da variável, certo? Ele está setando a variável, inicializando ela ou então incrementando ela. Daí a gente tem que fazer o quê? A recuperação do valor. Como que a gente faz a recuperação do valor da variável? A gente só copia isso daqui, ó, do getContext, e aí vou colocar ele aqui em cima, certo? Vou colocar ele aqui em cima e chamar de sec, beleza? Então, vírgula aqui, e aí é importantíssimo que você deixe sempre o sec, que é a busca do conteúdo da variável, em cima do setContext, certo? Então, o setContext tem que estar sempre abaixo da recuperação do valor da variável, certo? Por quê? Por conta da sequência que o Firebird executa as coisas aqui. Então, ele vai executar primeiro esse cara aqui, depois esse daqui, certo? É de trás para frente. Então, se a gente não tiver setado a variável, a primeira vai entrar como nulo, não vai ter incrementado ainda, certo? Você pode até fazer o teste aí, beleza? Para você ver como fica. Então, beleza, a gente já tem aqui a getContext e a setContext. Vamos rodar isso aqui para ver o que está acontecendo, certo? Então, F9, e a gente tem aqui, ó, o setContext sempre retorna 1 caso a variável já tenha sido inicializada. Se ela nunca foi inicializada, ela vai retornar 0, certo? Então, aqui retornou tudo 1 e perceba que a sequência não está legal. O que eu tenho que fazer aqui? Ó?
cancelo a transação para que ele limpe todas as variáveis da memória. Eu vou dar um F9 aqui de novo. Agora sim, perceba, a primeira vez que ele inicializou essa variável aqui do nome quem, ele retorna aqui o valor 0, na set context, certo? E aqui a gente recupera o valor depois dele inicializar, que é 1, certo? Então começou aqui, ó, 1, 2, mudou o nome, volta para 1, e aqui definiu uma variável nova. Aqui já tinha variável, continua com 3. Aqui já tinha variável, continua com 2. Aqui não tinha ainda. Inicializou a variável, porque retornou 0 aqui, e começou o 1 aqui na sequência, certo? Então, aqui a gente já tem o resultado que a gente estava esperando, que é exatamente essa sequência que foi definida aqui em cima. E aí, qual é o problema de performance que a gente pode ter no futuro com isso, certo? Veja bem, aqui na versão 3.0, a gente já tem uma função própria para poder fazer essa busca, certo? Isso aqui é uma ótima possibilidade que você tem, porém a gente tem uma coisa aqui, ó. Para que ele saiba qual é a ordem correta de execução aqui para poder fazer o particionamento correto dos nomes, ele precisa ordenar isso aqui pelo nome, certo? E a gente está fazendo essa ordenação. Porém, qual que é o detalhe? Se você não possuir um índice pelo nome, o Firebird vai ter muito trabalho para poder ordenar esses caras aqui pelo nome. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos vir aqui na tabela teste, vir aqui em índices, e aí aqui a gente adiciona. Primeiro verifica se já existe, né? Daí, se não existir, a gente adiciona aqui, ó, nome, beleza. Compila aqui com esse raio para ele ver todas as alterações, certo? E aí a gente executa o script de criação de índice. Então, coloquei um nome genérico aqui, mas aí você pode colocar um nome próprio, certo? Aí, da tabela teste no campo nome, certo? Então, comita aqui a transação, beleza, perceba e tenha o cuidado de observar sempre se as estatísticas aqui estão num número super pequeno, certo? Então, quanto mais dados você tiver dentro dessa tabela que são variáveis, ou seja, altera sempre, melhor vai ser a sua estatística de índice. E a sua estatística, quanto menor for o número dela, mais preciso é o seu índice, ou seja, mais rápido vai ser a sua consulta, certo? Então aqui, ó, querendo ou não, a gente, quando cria um índice pelo nome, a gente está auxiliando o nosso motor do Firebird a fazer essa ordenação aqui de forma mais rápida, certo? Por quê? Porque com índice a ordenação acontece muito melhor. Se você não tem índice, ele tem que vasculhar muito a tabela para poder ordenar de forma correta, certo? Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado porque isso daqui vai rodar extremamente rápido em um banco de teste de desenvolvimento, mas lá na frente, quando você colocar no seu cliente que tiver muitas variações de nomes diferentes, isso daqui pode dar problema. A mesma coisa pode acontecer aqui também para a versão 2.5 do Firebird, porque quanto mais nomes diferentes você tiver dentro da tabela teste, nesse caso aqui, ou dentro da sua tabela, o que vai acontecer? Vai ter que criar muitas variáveis de contexto dentro de uma tabela de sistema, certo? Do próprio Firebird. E aí o Firebird precisa ficar fazendo select nessa tabela para recuperar qual era o valor que estava antes. Afinal, a gente está recuperando duas vezes aqui, inclusive. Uma aqui em cima e outra aqui, certo? Então, no vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque o like ajuda demais no engajamento do canal. Comentário, compartilhamento, sempre ajuda muito no crescimento do canal, que ajuda a fortalecer a comunidade e trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês. E se você não quer perder mais nenhum conteúdo, não esquece de acessar o canal do Telegram que está aqui embaixo. O canal Telegram, na descrição aqui, é onde eu aviso tudo o que vai acontecer dentro do canal. Inclusive, esse daqui é o último vídeo do ano de 2021. A gente vai agora dar uma segurada para 2022, a gente começar com várias alterações de formato de conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você está tendo dificuldade para aprender SQL de forma performática, espera, porque a partir do ano que vem, tudo vai mudar e vai mudar para melhor. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Um ótimo ano novo para você. Fui!